Bom dia a todos, bem-vindos à Semana Jurídica do curso de Direito da Unigran Rio de 2021.1. É com muita honra que temos uma semana blindada, com um corpo docente interno e externo considerado de peso. Pessoas altamente relevadas no mercado jurídico, que nos deram a oportunidade de vir a brilhantar a nossa semana. Essa semana, abrindo os trabalhos, nós teremos a professora Carolina Tupinambá, com o tema Direito do Trabalho no Terceiro Milênio. À noite, teremos o professor Fred Didier, com o tema O Processo Civil e o Futuro da Advocacia com os Negócios Processuais e a Tecnologia. Amanhã, teremos na parte da manhã, às 9, o Ministério Público Federal na defesa da democracia e dos direitos fundamentais, tendo como palestrante a subprocuradora-geral da República, Samantha Chantal Drogoshkovich. E à noite teremos uma palestra com o professor Sidney Guerra e o seu convidado, do Marcelo Neves, falando sobre a proteção do meio ambiente e a Amazônia Azul. Lembrando que no final da manhã e a parte da tarde, teremos audiência de família trabalhista e de família novamente, realizado entre professores, preceptores e os nossos alunos do curso. No dia 2, continuaremos com a palestra às 9 da manhã sobre marketing jurídico com a Daniela Mascarenhas. De tarde, júri simulado, nossos alunos, professores e preceptores. E à noite, às 19h30, dados pessoais e a proteção a direitos fundamentais, com o professor Gustavo Xavier de Camargo. No dia 4/6, retornaremos com as audiências trabalhista, civil, tanto de Caxias quanto da Lapa. Bem, gente, vou fazer a apresentação aqui da nossa palestrante hoje. A professora Carolina Tupinambá é advogada, mestre e doutora em Direito Processual pela UERJ, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela USP, pós-doutora no programa de pós-doutoramento Democracia e Direitos Humanos, Direito, Política, História e Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, além de fazer parte, ser membro da BDP e outras instituições, e é uma honra tê-la aqui para falar sobre direito do trabalho no terceiro milênio. Eu queria dizer também, Carolina, queria apresentar o professor Eduardo Pereira, que ele viesse falar algumas palavras, já que o convite à professora Carolina foi feita pelo professor Eduardo Pereira. Olha, honra, né, ter a Carol aqui com a gente nesse momento. Eu gosto de lembrar de dois momentos da Carol. Um, em Salvador, quando a gente abriu o Fórum Permanente de Processualistas do Trabalho, né, Carol? Onde a gente veio se conhecer em Salvador, sendo que somos dois cariocas, né? E foi muito engraçado que ela falou, quem é esse garoto aí que está falando sobre o processo de trabalho? E eu, quem é essa professora que está vindo, né, coordenar esse grupo e tal? E a gente ficou, como é que a gente não se conhecia antes, né? Mas realmente foi uma honra muito grande ter conhecido a Carolina lá em Salvador, onde nós falamos sobre o processo de trabalho de maneira tão, vamos dizer assim, a aplicação do processo civil no processo de trabalho de maneira tão gostosa, né? Onde a presença de outras pessoas ilustres também fizeram com que o nosso processo ganhasse muito mais corpo, né? Acho que daí para frente foi só aprendizado. Outro momento também foi também com a Carol, né? Foi lá no TJ uma apresentação também sobre processo civil, processo de trabalho. Talvez ela nem lembre disso. Ela estava sendo mediadora entre o Câmara, também outro querido e amigo, e eu não lembro agora o outro participante, para você ver como é que a importância da Carol e do Câmara, né, na minha vida são coisas assim bem peculiares. E a Carol fez uma chamada para uma audiência, e eu uso sempre isso na minha aula, tá? Por isso que eu estou falando aqui. Ela uma chamada sobre uma liquidação de causas, né? No caso, quais seriam os pontos mais perigosos daquela ação em que ela poderia ganhar ou perder, e ela apontou tudinho, e o juiz, ela sem querer, acho que mandou aquilo para junto com a defesa,
E o juiz pegou e falou assim: olha, doutora, muito obrigado aqui, você já apontou aqui, né? Quais seriam os pedidos, né, mais fáceis para eu julgar. E eu achei aquilo interessante e passei também a usar um pouco essa técnica no meu escritório e também passo para os meus alunos essa ideia, né? Claro, lembrando, olha, a gente só não pode esquecer e jogar junto na petição, né? Mas eu gostei bastante dessa ideia, né? Fora que eu acompanho os trabalhos da Carol já há um bom tempo, né? Hoje não, né? Agora, atualmente, eu tenho visto ela falar bastante sobre direito digital. Outro dia eu vi ela falando sobre visual law. Achei interessante, pensei, eu vou achar alguém para falar sobre esse assunto também. E se a Carol está falando, esse negócio está lá na frente. Eu já comecei já a desenrolar isso aí com o pessoal de design. Então, Carol, eu queria agradecer muito a sua presença. Já não é de hoje que a gente vem tentando essa aproximação, né, com alguma palestra, alguma coisa, porque é interessante que os nossos alunos vejam e tenham referências como você dentro da nossa área jurídica, né? Porque você não é só vamos dizer assim, um norte no processo de trabalho. Você é um norte como um processo como um todo. A sua carreira de sucesso ela é bem acompanhada por todos que gostam de processo do trabalho. Lembro uma vez também que eu fiz uma audiência e tinha um advogado do seu escritório, né, que foi meu ex-adverso, e foi muito interessante, que eu falei assim, pô, e agora? Como é que eu faço? Né? e foi meu colega de faculdade, então, assim, foi bastante interessante que a gente comentou e conversou bastante, tá? Então, para você ver como é que é importante para mim, né, e acho que para a instituição, para a Etiane, ter você aqui como palestrante hoje, tá? E abrindo a Semana Jurídica, tá? Muito obrigado aí, sucesso, né, mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço, Eduardo, o carinho aí da apresentação, lembro de todos esses momentos divertidos, né, que vivenciamos juntos, dois cariocas que nos conhecemos na Bahia, isso realmente, e na época, né, que o pessoal viajava, não é, nem, hoje a gente conhece tanta gente só virtualmente, né, mas a gente se conheceu presencialmente e em pleno Salvador, foi realmente inusitado. Mas, e realmente, essa história do visual law toca um pouco, né, do que a gente vai conversar aqui com o pessoal. Agradeço muito essa oportunidade, porque é um tema que realmente tem me provocado muitas reflexões, essas novidades que vem acontecendo no mundo do processo e no mundo do próprio trabalho, direito material em si. Para até organizar a ideia para o pessoal, gente, eu nem sou de fazer muita apresentação, não, vocês vão ver que tem mais ilustração do que apresentação, mas eu fiz questão de organizar, porque assim, quando a gente vai falar de futuro, né, para não parecer uma coisa muito mística, né, muito futurologia, eu tentei sistematizar os impactos que eu tenho percebido no mundo do trabalho, que acho que possam ser oportunidades para a advocacia, né, e que podem nortear os estudantes de direito a se dedicarem a determinadas leituras, a determinados movimentos sociais que vêm acontecendo no Brasil e no mundo e alterando drasticamente os paradigmas do direito do trabalho que a gente estuda na graduação, tá, gente? Então, a gente está realmente diante de um momento disruptivo muito, muito marcante, muito forte. Eu estou nessa área trabalhista há uns 20 anos. Na verdade, desde que eu comecei a estagiar na área trabalhista, eu não quis mais saber das outras áreas e sempre atuando em direito do trabalho, direito previdenciário também, mas nunca percebi um movimento de tamanha virada, né, em paradigmas, em princípios, enfim, em valores, em verdade, que a gente vinha trabalhando no direito do trabalho desde a graduação. E foi isso que eu tentei sistematizar. Então, eu peço licença aqui para compartilhar com vocês o que me parece mais significativo, vejam. E aí vocês têm todo o direito, tá, gente, de discordar. Me coloco aqui aberto. Meus contatos nas redes sociais, @CarolTupi, no Instagram. Também me acho no LinkedIn, Carolina Tupinambá, no Facebook. Eu gosto muito de debater esse tema, então quem
Quem quiser falar comigo, é o maior prazer. Ué, cadê o negócio? Agora, peraí, interromper aqui, vamos. E aí, deixa eu botar aqui, peraí, pessoas. Pronto. Vamos aqui. Deixa eu deixar ele aberto aqui. Cadê ele? Pronto. Tá aqui. Tô compartilhando já, Eduardo, não? Vocês estão vendo? Futuro do direito do trabalho ou estão me vendo? Ou estão vendo as duas coisas? Não estou mais ouvindo ninguém. Compartilhar. Tá ótimo. Pronto, então. Muito bem, vamos aqui. Acho que agora estão me vendo, tá certo? Bom, vou entender esse silêncio como um sim, tá? E aqui eu organizei o seguinte, gente. Duarte, se você puder abrir o microfone, só dar um feedback para sossegar meu coração. Tá todo mundo me vendo, todo mundo vendo a apresentação. Sim? Bom, acho que sim. Deixa eu ver isso aqui. Eu acho que sim. Ninguém falou nada, mas vou continuar. Bom, então vamos lá. O que eu pensei, basicamente, é trazer para os senhores escuto. Estava compartilhando, sim. É que quando abre o seu microfone, exclui todos nós. Aí fica só você na plataforma. Nesse chat privado, você consegue ver nossas informações. Vê se você está olhando ao lado. Tá, então tá bom. Pronto. Tá? Pode fazer tudo que você fez, que você estava lindinha com uma tela do seu lado. Tá, então agora eu tô aqui, né? Pronto. Gente, então, o que eu dividi aqui? O que eu tenho percebido como as forças que vêm mobilizando aí o mundo do trabalho, traçando o desenho desse terceiro milênio que a gente tem vivenciado no direito do trabalho. E aqui, me parece que o primeiro impacto, né, que a gente pode destacar é essa verdadeira montanha-russa de produção legislativa. Isso começa um pouco antes da reforma, mas eu trouxe como paradigma a Lei 13.467, que foi a reforma trabalhista em 11 de novembro de 2017, porque ela realmente acaba sendo um marco muito grande, até no pensamento das fontes do direito do trabalho, quando ela traz para a gente a questão da prevalência do negociado sobre o legislado, quando a gente para de poder afirmar muito tranquilamente que a hierarquia de fontes no direito do trabalho tem lá no topo a norma mais favorável. E aí não necessariamente mais essa norma favorável. A gente vai ter no topo a norma negociada, independentemente se ela for mais ou menos favorável que a legislação, respeitada as condições do negócio jurídico conforme requisitos do Código Civil. Então, isso muda muito, né? Quando a gente mexe em fontes, quando a gente mexe em principiologia, isso muda muito a arquitetura, o mapeamento da disciplina trabalhista. Por isso, eu acho que a primeira grande alteração legislativa. Lógico, um pouquinho antes a gente já vinha vendo, né, a alteração na lei de terceirização, a regulamentação da terceirização, questão de trabalho das mulheres, a questão
banco de horas. A gente teve alterações normativas importantes que antecedem, logicamente, a Lei 13.467, mas ela funciona como um marco muito relevante. Depois aí, gente, só foi... a gente tem outro momento importante, né? Seria, você vai levando essa normatização para o Supremo Tribunal Federal, que nunca trouxe tantos precedentes vinculantes na matéria trabalhista como atualmente, né? A pauta do Supremo tem sido muito ligada ao mundo do trabalho, isso também é importante a gente destacar. E aí a gente vem nesse amadurecimento da reforma trabalhista, desembocar nesse cenário que é muito catalisador das alterações que a gente está falando, que é da pandemia, da Covid-19, a partir do início de 2020. Né? Isso faz com que nós tenhamos sido testemunhas, né, de legislação que não só acolhe negociação individual com preponderância em relação à lei, né, como a gente assiste à bênção do Supremo Tribunal Federal em relação a esses acordos individuais, de forma absolutamente inédita, né, porque o Supremo vem chamar de jurisprudência da crise. Então, vejam, né, para pouco tempo atrás, quer dizer, há menos de 5 anos atrás, a gente achava que não podia fazer nem acordo coletivo, porque existia uma dúvida muito forte, né, em relação a essa flexibilização de direitos, a limitação da precarização de tomada de mão de obra, e, de repente, a gente vê o Supremo abençoando acordo individual, que permite nada mais, nada menos do que redução de salário, né, do que suspensão não remunerada, financiada parcialmente pelo próprio governo, do contrato de trabalho. Então, vejam, né, a aceleração dessa disrupção, né, o tanto que a gente tem uma virada de chave nesses últimos 5 anos no direito do trabalho. E aí a medida provisória 927, 936, uma delas vira, inclusive, uma legislação com conteúdo meio temporário, mas uma legislação, que foi a Lei 14.020, e agora a gente tem, recentemente, né, a renovação dessas medidas provisórias na medida 1045, 1046, que permite uma série de assunção do poder diretivo do empregador, de conscientização do poder diretivo do empregador, para introduzir cenários que efetivamente vão acabar produzindo uma flexibilização de direitos ou uma alteração contratual em pejos mais manipulada aí pelo poder diretivo. Então, assim, além disso, etc., a gente tem muita alteração legislativa que impactou o mundo do trabalho nesses últimos 10 anos, mas eu faço esse destaque da normatização da pandemia e da questão do rompimento dos paradigmas a partir da reforma trabalhista, tá? Depois, logicamente, a gente tem que falar do impacto da pandemia. Lógico, a pandemia, ela provoca um isolamento social, ela assiste essa questão dos acordos individuais, e ela assiste essa jurisprudência de emergência do Supremo Tribunal Federal. Então, são marcos muito fortes também no direito do trabalho que fazem o acompanhamento dessa alteração legislativa. Bom, tenho que destacar o que vem um pouco antes disso tudo que a gente está falando, mas também de forma muito exuberante, marcando as relações de trabalho, a força da globalização. E aí eu falo, né, da gente prestar serviços em qualquer lugar do mundo para qualquer outro lugar do mundo, tá? Bom, e aí a gente acaba que com esse conceito, com esse impacto da globalização, a gente assiste
né, uma nova conscientização do que seria um ambiente de trabalho, né? O que é o ambiente de trabalho? Agora ele passa a ser todo o globo terrestre. Quando a gente pensava em ambiente de trabalho, em saúde e segurança do trabalhador, a gente pensava em o chão de fábrica, a gente pensava em, vamos dizer, a gente pensava em escritório, a gente pensava em fábrica. Hoje não. Hoje, o ambiente de trabalho, ele pode ser Carol, travou aí? Acho que travou. Não estou ouvindo ninguém. Bom dia a todos. Vamos aguardar a professora Carolina retornar. E a gente está falando do trabalho no novo milênio, e esse é um dos maiores problemas que a gente encontra hoje nesse tipo de trabalho no novo milênio, né? Que é justamente a plataforma, a internet, que acaba variando, a gente acaba tendo alguns problemas. Quem nunca, né, gente? Na nossa casa, no nosso trabalho. Aproveitando que a Carolina está voltando, eu acho que esse é o maior investimento que todos nós precisamos fazer hoje, é o caminho da tecnologia. Eu, no início da pandemia, tive que ter 3 internets em casa. E todo mundo brincava, porque quando eu caí uma, o Eduardo era um deles, falava, calma que ela vai voltar nas outras 2 internets que ela tem. E era fundamental, né? Eu precisava desse formato. Então, vamos aguardar um pouquinho a professora Carolina Tupinambá. E, enquanto isso, eu vou novamente repassar todos os eventos que nós teremos na Semana Jurídica. Essa Semana Jurídica será recheada de eventos para vocês. Nós teremos hoje a professora Carolina Tupinambá falando sobre direito do trabalho no terceiro milênio. Teremos à noite, às 19h30, o professor Fred Didier, um dos maiores, se não o maior hoje, processualista do direito, processualista civil, né? Falando sobre o processo civil e futuro das advocacias com os negócios processuais e a tecnologia. Vamos ter também, amanhã, iniciando às 9h, o Ministério Público Federal na defesa da democracia e dos direitos fundamentais. Na parte da tarde, audiências simuladas de família trabalhista, audiência de família Caxias e Lapa. À noite, às 19h30, uma palestra com o professor Sidney Guerra e o seu convidado, Marcelo Neves, falando sobre proteção do meio ambiente e Amazônia Azul. Vamos entrar no dia 2/6, uma palestra às 9h, falando sobre marketing jurídico, com uma excelente profissional do mercado, a doutora Daniela Mascarenhas. À tarde, teremos o nosso tradicional júri simulado da Prática Jurídica 1, com a professora Ana Paula, com os preceptores e com os alunos. E à noite, às 19h30, teremos uma palestra sobre dados pessoais e a proteção a direitos fundamentais,
com um excelente profissional do mercado, chamado Gustavo Xavier de Camargo. No dia 4/6, teremos 3 audiências. Às 12 horas, uma audiência trabalhista com os alunos de Duque de Caxias. Às 16, uma audiência civil com os alunos da Lapa. E uma audiência trabalhista às 17 com os alunos de Duque de Caxias. Bem, Bruno, eu vou te solicitar, então, para que você puxe o professor Eduardo para que a gente possa conversar um pouquinho, enquanto a professora Carolina está tentando retornar. Beleza. Bem, a gente acabou de saber que a professora Carolina ficou sem energia em casa, esse é um problema geral. Enquanto isso, eu e o Eduardo vamos conversar um pouquinho sobre esse novo milênio, e acho que todos nós estamos estudando muito sobre isso. Nós estávamos conversando esse dia, eu, o professor Eduardo, como que o centro da cidade sofreu uma mudança brusca, né? Antigamente, cada um tinha um escritório de advocacia, e hoje a gente trabalha com escritórios compartilhados. Trabalhamos com escritórios grandes, se dividindo entre segunda, quarta e sexta, o outro terça, quinta e sábado, quando não colocam 3 escritórios 2 vezes por semana cada um, sendo que possa o domingo ser dividido cada semana por cada um deles. É um novo formato de trabalho, é uma nova forma de ver, e isso, óbvio, que não vai bater somente no cenário econômico, somente no cenário empresarial, mas isso vai entrar também no cenário educacional e em tantos outros. A gente vem fazendo muitos cursos referentes a isso, e óbvio que a Carolina e o Eduardo vão falar de toda essa mudança e esse impacto no direito do trabalho da área remoto, mas vamos lembrar que a nossa CLT vem sofrendo transformações ao longo do cenário, com críticas e defesas, não é isso? Carolina está voltando, e cada um dentro de um posicionamento, e ninguém melhor do que a Carolina para falar, já que ela voltou, vamos pedir que a Carolina volte. A gente estava aqui, Carolina, tentando... Eu não sei se foi a chuva de ontem, eu moro aqui na Barra, acabou a luz do nada aqui, desligou tudo. Eu falei, Carolina, que essa é mostrar o trabalho no novo milênio com os problemas atuais. É o teletrabalho. Esse é o problema que todos nós estamos enfrentando hoje. Eu brinquei, Carolina, que eu, por opção, moro numa cidade do interior e trabalho no Rio, né? Mas é uma opção. E óbvio que a internet lá não é a mesma coisa daqui. Então, eu tenho 3 internets. E aí o Eduardo fica brincando que quando eu caio, ele fala, fiquem tranquilos, gente, ela tem 3. Ela vai voltar em outra. Então, assim, mas era uma forma de eu me proteger diante desse novo cenário de trabalho. Nós vamos sair novamente, Carol, e vamos deixar com você a fala. Bem? Não, ainda bem que eu liguei aqui, eu liguei agora o notebook e tô com a bateria no máximo. Aí eu vou... E agora acabou de voltar aqui a luz. Mas, sei lá, se apagar de qualquer jeito, eu vou continuar porque eu tô no notebook. Que coisa, gente. Foi mal. Então, vamos lá. Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. Acontece na audiência, né? Acontece na audiência, acontece nas melhores famílias. De resultado é que o troço... Não sei o que aconteceu. Vamos lá, então. Bom, então deixa eu voltar aqui a minha telinha. E aí a gente tá... Aqui, pronto. Pronto, gente. Então, quer dizer, o primeiro, eu estava falando dos fatores que eu resolvi sistematizar de alteração que tenho percebido no mundo do trabalho. Então, primeiro, a movimentação normativa. Movimentação normativa muito disruptiva e muito impactante. Lógico, esse desenho da pandemia da Covid-19, ele muda a forma das pessoas pensarem, a forma das pessoas se relacionarem, o grau, né, do que a gente valoriza, do que a gente desvaloriza na vida, nos relacionamentos humanos, mas de forma muito relevante, o mundo do trabalho, sim. Não só pela jurisprudência que a gente passa a assistir no Supremo Tribunal Federal em relação a temas trabalhistas, que a gente fala de jurisprudência da crise, né, jurisprudência de emergência, mas também em relação a todos esses gatilhos que foram desenvolvidos nos últimos meses, no último ano,
para se encontrar algum norte de superação, né, de todo esse momento difícil que a gente vem enfrentando, mas no mundo do trabalho, sem dúvida, que esse gatilho foram os acordos individuais em relação à suspensão de contratos de trabalho e redução de carga horária com jornada, né, que antes era uma situação meio mística, né, meio impronunciável, enfim, era um tema tabu, né, você pensar em redução salarial, em acordo coletivo, quando é que a gente ia imaginar, né, quem estudou direito do trabalho na graduação há 20 anos, como eu, quando é que a gente ia imaginar que um dia fosse não só ser permitido, como ser regulamentado no direito brasileiro esse tipo de interação entre entes tão díspares, né, em termos de força de barganha e de hipossuficiência em relação à economia. Bom, alterações normativas, tá? O impacto da pandemia, a globalização, que faz com que a gente possa trabalhar em qualquer lugar do mundo. A tecnologia, e aí eu falo de um avanço, de um crescimento verdadeiramente exponencial, que desafia a quem trabalha a quem ousa refletir, compartilhar reflexões sobre o mundo do trabalho, a pensar na proteção que a Constituição garante aos trabalhadores contra a automação, né? E aí a gente está falando em um mundo em que o trabalho está realmente em diminuição de postos de trabalho, por um lado, e certamente, né, a inauguração de outros. E a gente está falando, pessoal, de quem está virando aí motorista, piloto de drone, né? Quem está sendo fazendeiro urbano de jardins verticais pelos prédios de São Paulo, quem está fazendo estudos genéticos absolutamente inéditos, quem está... enfim, então são tantas novidades, né? Quem está fazendo, sei lá, congelamento de gametas, de óvulos humanos, enfim, todo mundo da ciência, todo mundo da tecnologia, isso realmente dispara um crescimento exponencial que desafia toda a humanidade. A gente fala de trabalhos no mundo inteiro, de pensadores no mundo inteiro, que vem falando que não vai ter de fato emprego, ou que mais da metade dos empregos vão ser substituídos pelas máquinas nos próximos 5, 6 anos. Não estou falando de 50 anos, não, tá? Estou falando de 5, 6 anos. Estou falando de uma era em que a gente vê a máquina, né, de fato, ganhar o jogo de xadrez do campeão mundial. Então, quando a gente fala de quarta revolução industrial, e alguns já falando de quinta, a gente está falando disso, de um mundo do trabalho que começa com a descoberta de da força do trabalho animal no trabalho agrícola, por exemplo. E aí a gente começa, né, a aproveitar a substituir esse trabalho humano pelo trabalho animal, pelo trabalho de lavoura, que pode ser chamado um primeiro movimento de entendimento e de evolução do mundo do trabalho. Depois a gente vem começar os marcos de revolução industrial, de fato, com a descoberta da máquina a vapor, né? Isso nos idos lá do século XVIII e tudo mais. E aí a gente tem a máquina a vapor economizando um bocado de força de trabalho humano. Depois a gente passa a ter energia elétrica, né? E mais para frente a gente tem a energia, a gente tem a eletrônica. E hoje a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de robôs. Então vejam, da agricultura para o vapor, para a eletricidade, para a eletrônica, para a inteligência artificial, a gente tem aí degraus
que vão diminuindo andares ou apressando essa evolução de estamento civilizatório de forma muito rápida. Sem falar de um desafio muito grande que a gente enfrenta no Brasil e no mundo, mas aqui eu destaco o perfil brasileiro muito peculiar nessa questão, que é aquele lance que a gente pode falar assim, é a quinta revolução industrial fatorial, porque tem gente que está na primeira, né? Tem gente que está na segunda. Estudos da ONU falam que 1/3 do mundo não tem eletricidade, né? Então, assim, o que adianta a gente falar de internet, de eletrônica, quando a gente vive num ambiente, e o Brasil ele é um protótipo muito ilustrativo disso, absolutamente, né, desigual. Né, um país continental, em que tem 500 pessoas que não têm menor acesso à internet. Então, além desse desafio da quarta ou da quinta, como queiram, revolução industrial, a gente tem ainda o desafio de falar, né, quando a gente está na graduação, não tem uma galera que está no 8º período fatorial, assim, tem umas matérias do quarto, tem umas matérias do quinto, tem umas matérias do primeiro que não passou, que vai... Então, é um pouco disso. Tem gente que está na quinta, mas tem gente que mora do lado e que está vivendo ainda a segunda revolução industrial. Então, isso, né, quando a gente está falando de direito social, quando a gente está falando de proteção estatal, né, de acolhimento social desses trabalhadores e de abrangência de políticas públicas para todas essas pessoas, a gente tem que ter essa consciência, né? Então, assim, essa tecnologia, ela traz esses marcos da idade do mundo do trabalho, ela desafia, sem dúvida nenhuma, um outro movimento muito relevante, o trabalho em plataformas. Eu não estou falando só de Uber, de iFood, eu estou falando de gente que hoje em dia está fazendo unha, fazendo faxina, fazendo... outro dia eu peguei trabalho em plataforma de empilhadores de sistemas de depósitos. Então, assim, que você poderia contratar por plataforma. Então, a gente tem esse conceito de crowdworking, né, de pessoas trabalhando em colaboração de forma diferenciada, porque muitas vezes você tem a plataforma explorando, como, né, o que alguns autores têm chamado de multiterceirização, porque você tem o cara que vai tomar um serviço na ponta, você tem a plataforma, você tem a forma de cadastramento, isso tudo rompe muito, né, os conceitos que a gente tinha de subordinação dentro de um cenário de relação de emprego, né, de controle de jornada, de forma de remuneração. Isso tudo acaba desmantelado e urgindo pelo desenvolvimento de novos conceitos. O trabalho em plataforma, então, é um fator que vem dessa tecnologia disruptiva e que altera drasticamente o mundo do trabalho. Papo de Matrix, Jason, uma coisa muito futurística, né? Quando é que a gente podia imaginar que a gente teria essa realidade há coisa de 2, 3 anos atrás, né? A Uber chegou no Brasil, imagina, não tem 10 anos, né? E tudo que a gente vem assistindo em ter desafio desse tipo de trabalho na jurisprudência do mundo inteiro, para a gente tentar classificar ou para a gente trazer um novo conceito, porque eu acho que classificar hoje em dia, no meu modo de ver, é uma forçação de barra em relação aos parâmetros que a gente tem. Eu acho que vale mais a pena a gente criar e desenvolver um novo parâmetro, acho que faz mais sentido, para acolher esse novo mundo. E aí, gente, eu acho que também tem um outro ponto muito interessante nessa questão da tecnologia como fator disruptivo, né? Quarto fator, a gente falou de lei, a gente falou de Covid, a gente falou de globalização e tecnologia. Quando a gente fala de educação, né? Porque se os robôs estão substituindo o básico, é preciso uma educação
para a alta complexidade, né? Para esse mundo em que você está competindo com a inteligência artificial. Então, essa preparação da educação, ela acaba sendo, né, e no Brasil também, principalmente, com um destaque muito grande para o nosso país, acaba sendo um ponto de grande, imenso desafio. Como educar essa geração para a gente poder transportar para esse novo mundo do trabalho, né? Para a gente poder acolhê-la nesse novo mundo do trabalho. E aí eu falo dessa geração porque o sexto fator é justamente esse. Essa geração que a gente fala dos milênios, né? É um pessoal que entra no mundo do trabalho que, se vocês pensarem, é muito diferente, assim, do que a gente... Eu penso, assim, pelo meu filho, pelos colegas que eu vejo, não tem, quando virem o mundo do trabalho, não tem aquela lógica, né, de subordinação, de chefe, de chamar de chefe, ninguém chama mais, né? O chefe, você tem uma valoração da meritocracia muito maior, porque lembra, assim, antigamente, quer dizer, na minha geração, né, podia ser chefe o detentor do capital, ainda que ele fosse um débil mental completo naquele nicho do mercado, tá? Então, ele era, porque ele era o detentor do capital. Hoje, e aí você tem chefes completamente imbecis e uma galera aí trabalhando, uma mão de obra que poderia se mostrar altamente criativa, mas você nivelava aquilo, porque você tinha aquele estamento muito, muito marcado, né, da subordinação, de bater na porta antes de entrar. Hoje, gente, essa geração das startups, às vezes eu presto consultoria para um povo assim, que você fala, não, aqui tem que reconhecer o vínculo, tem que anotar. O pessoal não quer. A situação é a seguinte, eles não querem o vínculo. É uma outra, não sei, é uma outra forma de pensar, de interagir, tá? Dessas gerações. A gente fala assim, desse pessoal, principalmente dessas startups, aí você vê, né, uma interação capital-trabalho muito mais dinâmica, mais rarefeita, de forma que você pode estar aqui, você pode estar ali, você vai galgando, né, em que a questão da inovação, do empreendimento, da criatividade passam a ser valores muito bem cotados no mercado, e isso pode legitimar, inclusive, uma relação subordinada, percebem? Não estou falando que são todas as empresas, tem muitas empresas que estão, né, nesse jeito que eu tive de entender a subordinação, elementos do contrato de emprego, mas, sem dúvida nenhuma, tem uma galera que já está em outra. Tem uma galera que já está em outra há muito tempo, tá? Que não percebe mais, né, os elementos do contrato de emprego como a gente. E aí eu falo, como a minha geração, no caso. E aí eu falo assim, perfis contratuais que vêm, novos, né, com essa gente que é mais criativa, com esse pessoal que tem menos necessidade de estabilidade, talvez não menos necessidade, talvez tenham mais adaptação ao tanto de mudança, percebe? Né? Porque quando a gente pensa, né, numa geração passada, a gente fala do cara que ficava no emprego 20, 30 anos, né? O emprego era a vida, o princípio da continuidade, ele era muito vivenciado. E hoje não, hoje o turnover das empresas, o cara fica 2 meses aqui, 20, isso não pega nem mal, né? Isso nem pega. Às vezes para eu selecionar gente no escritório, eu fico olhando assim, mas passou. Na minha geração tem esse preconceito, né? Nossa, passou tão rápido por tanto escritório de advocacia, então deve ser ruim, né? Não, né? A gente tem que se educar para esse olhar do novo. E é muito interessante isso, porque, né, quando eu falo com o pessoal, com os associados mais novos, mas o que tem? Mudou? Tá? Eu falo, mesmo, a gente tem que estar sempre autovigilante para poder se sentir parte desse novo mundo. Então, para além disso, então a gente pensa assim, essas novas gerações, né, com esses novos perfis contratuais, eles trazem uma situação muito peculiar, que é assim, existem perfis contratuais que não estão dentro do contrato de emprego. E a gente, quando estuda direito do trabalho, é engraçado, a gente não estuda muito direito do trabalho, a gente estuda direito do emprego.
né? A gente fala dos elementos do contrato de emprego, a gente vê o mundo a partir da CLT, e tem uma galera que não tem CLT. Eu estou falando de uma galera que todo mundo conhece, os estagiários. Entre vocês não estão no mundo da CLT, mas vocês têm alguma proteção social, porque a lei do estagiário dá. Agora, o trabalhador de plataforma, ele não tem proteção social, né? O pejotizado, sei lá, porque tem alguns que têm uma proteção mínima. Vamos falar do terceirizado em geral, da lei de terceirização, do transportador autônomo de cargas, que não tem vínculo, do representante comercial antigo, que não tem vínculo, mas tem um pouco de proteção social, da lei que traz o parceiro dos salões de beleza, né, o salão parceiro, enfim, você tem algumas legislações que reconhecem trabalho não subordinado, não emprego, não é vínculo de emprego, né? Fora os vínculos de emprego que já permitem outros tipos de contrato. Eu estou falando do intermitente, do teletrabalhador, né? São contratos especiais de emprego, a própria aprendizagem. Mas fora desse mundo, você tem alguns poucos perfis contratuais com alguma regulamentação social e outros sem nada. Enquanto outros países, por exemplo, a gente pensa assim na Espanha, desde 2007, você tem lá a lei do trabalhador dependente autonomamente, os chamados trades, né? Ele é um trabalhador que ele não é subordinado, ele não é um contrato de emprego, mas ele tem um vínculo, porque ele tem uma dependência econômica. E o Estado lhe confere alguma proteção social. Gente, isso desde 2007. Olha como é que a gente está atrasado. Eu estou falando desse tipo de legislação, ela é existente na Alemanha, ela é existente nos Estados Unidos, na Itália. Então, assim, esse mundo, né, maniqueísta, 880, ou você é empregado ou tu não é nada, né, aquela ação de pedir vínculo trabalhista, isso no Brasil, se você perde, tu perde tudo, né? Não tem meio termo. Eu não sei, se eu fosse advogado, eu nunca advoguei para um motorista de Uber, mas sabe que eu não pediria o vínculo? Eu não entendo que tenha vínculo, mas eu pediria proteção social. Sabe por quê? Porque quando a gente vai ler a Constituição, no artigo 7º, ele fala assim, são os direitos dos trabalhadores. Ele não fala são os direitos dos empregados. Quer dizer, esse movimento de amesquinhar o artigo 7º, ele partiu da gente mesmo, né? Ele precisa ser reeducado, ser relido a partir dos próprios atores sociais. Porque quem é que ensinou para a gente que ali só tem direito ao que está ali quem tem carteira assinada? A Constituição não fala isso, já parou para pensar? A Constituição não fala isso. Então, acho que é o momento da gente trazer esse estalo, né, de reflexão. E aí eu digo que, ao lado de tudo isso, meus amigos, ao lado de Covid, nova normatização, tecnologia, globalização, novos atores, a gente ainda tem novos formatos de solução de conflitos. A partir do diálogo, a partir de negociação, da arbitragem que passa a ser conhecida na CLT, né, para aqueles que aufiram aí mais do que média de 12 mil reais, né? Mas a gente já aceita que se esse critério é bom ou não me compete aqui, senão a gente vai desviar muito do tema. Mas o fato é que hoje a gente deixa um pouco aquela linha tradicional de expelir automaticamente qualquer tipo de conflito para o judiciário trabalhista. A gente tem outros caminhos. No próprio judiciário trabalhista, né, a movimentação dos sejusques, das ordens de centros de mediação, de tribunais multipostos onde o trabalho vem crescendo muito. A resolução 74 do CSJT, que regulamenta, né, a mediação dentro da justiça do trabalho, mas a gente ainda tem muito para evoluir, sem dúvida, mas, com certeza, já foi feito um avanço muito grande. E aí, destacados esses 6 fatores, tá, que me parecem serem os fatores mais relevantes, eu afirmo para vocês 3 coisas. Que a gente não somos mais os mesmos. Ou seja, não existe mais um direito do trabalho
que comece com a pergunta: quais são as características do empregado, do empregador? O direito do trabalho não é mais o artigo 2º e o artigo 3º da CLT. Ele é muito mais amplo, né? A dinâmica é eu encontrar proteção social para toda essa gente que está fora desse ambiente da CLT, dessa redoma da CLT. Né? Quem está na CLT está ótimo, porque tem uma proteção social muito boa. É muito interessante. Você tem um custo do Brasil bastante impactante aí na economia ainda, por mais que a reforma trabalhista tenha, sem dúvida nenhuma, precarizado um tanto as relações de emprego, mas você ainda tem uma proteção social ali bastante forte. Agora, pergunto a vocês, e o empregador, né? Como é que a gente pode assegurar? O que vai acontecer com ele quando a gente vê, né, o sujeito, o motoqueiro caído num meio-fio, numa sarjeta, tendo sofrido um acidente de trabalho, né, sem nenhuma proteção social? Como é que a gente faz para superar isso, né, para a gente realmente atingir um estágio de um direito do trabalho com proteção social, né, meus amigos? Eu acho que isso que a gente tem que parar para pensar. A gente não tem mais um mundo do trabalho tão simplista de empregados e empregadores. A gente, na verdade, tem um mundo do trabalho de tomadores de serviço e de prestadores de serviço, que vão interagir em modalidades múltiplas contratuais. E o nosso desafio é levar proteção social para esses contratos, que, sem dúvida nenhuma, o empregador tem um contrato, a gente tem que levar proteção social para ele, porque é um contrato de trabalho, porque é um contrato entre o capital e a mão de obra, né? Isso é o que retroalimenta, o que traz razão de existir para o direito do trabalho. Aí tem alguns que são, não, porque que insistem na história, porque eu vim para o Tem Uber, eu sei lá se tem Uber, se o Uber tem vínculo, se não tem, eu não estou tão interessada nisso, eu estou interessada no seguinte: se não tiver, eu quero saber qual que é a proteção social que ele tem em relação à saúde e segurança ocupacional, em relação à jornada mínima, em relação ao salário mínimo. Porque a Constituição não foi feita para o empregado, ela está lá escrito no caput do artigo 7º, que é para o trabalhador. Então, muitas vezes, quem tem resistência a essa ideia fica pensando assim: se você admitir um caminho do meio, todo mundo vai querer esse caminho do meio. Quem é que vai querer ainda assinar a carteira de trabalho? Isso é uma bobagem, né? Isso é uma bobagem porque, assim, é o perfil contratual que está em franca decadência, né? Até porque o mundo não tem mais essa musculatura em termos de custo, em termos de ideologia. Vocês pensam que no direito... Eu, anos atrás, eu me apaixonei pelo direito do trabalho, que era o direito do emprego, cá entre nós, porque quando eu ouvi falar naquele negócio de norma mais favorável, eu achei sensacional, de condição mais favorável. Porque uma coisa, veja só, uma coisa que hoje você ganha aí do seu empregador uma viagem para Penedo, amanhã você ganha uma viagem para o Rio Grande do Sul, depois da manhã a Europa, tá garantido. Você só tem, as coisas boas vão te colando em você e você vai ali, ó, ao infinito e além, uma coisa meio Buzz Lightyear, né? E você não tem aquilo mais ameaçado. São condições boas que vão te tocando. Será que o mundo hoje, gente, tem musculatura para suportar esse tipo de vínculo? Será que as pessoas não precisam ter um pouco mais de flexibilidade, maleabilidade, ou de encontrar um caminho do meio? Ou ainda, aqueles que queiram... Eu lembro que na época da emenda 19 da Constituição, quando vem a Constituição de 88, ela estabelece o regime jurídico único, né? Todo mundo que trabalha lá para a administração, direta, autárquica, fundacional, vai ter vínculo por estatuto. Bom, veio a emenda 19 e falou assim: não, cada um contrata como quiser. Quem quiser contratar a CLT, contrata. Todo mundo imaginou que a administração pública inteira só fosse contratar pela CLT, porque pode demitir, né, que é toda facilidade, porque em relação ao vínculo estatutário. Mas não aconteceu isso. Você ainda tinha interesse, né, em determinadas carreiras públicas. Hoje já não tem mais emenda 19, hoje a gente restabeleceu o regime jurídico único, mas
determinadas carreiras públicas nunca iam ser contratadas pelo regime da CLT. Então, assim, eu acho que tem lugar para todo mundo. Se a gente normatizar, escolher um caminho do meio, apresentar esse caminho do meio para esses novos modelos contratuais, não significa negar o contrato de emprego e nem dizer que não vai ser mais interessante para ninguém. Vai ter gente que vai preferir, né? Ele tem as suas peculiaridades, mas tem muita gente que não consegue suportar o nível de proteção, né? E acaba sendo expungido para a informalidade, percebe? Então, isso que eu acho que tem desafiado muito o mundo do trabalho. Se não somos mais os mesmos, não estamos mais nos mesmos lugares, ou seja, não adianta a gente pensar, né, em escritório, em fábrica, quando a gente pensa em mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho está em todo lugar. Esse meio ambiente ele passa a ser interativo. Quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, a gente tem que pensar no teletrabalhador. A gente tem que pensar em eu que estou trabalhando aqui, mas posso levantar para fazer uma batata frita no almoço do meu filho, me queimar inteiro. Como é que fica, né, esses acidentes de trabalho em casa, em regime remoto, né? Como é que fica esse cuidado com o ambiente de trabalho quando ele deixa de ser monitorado pelo empregador, pelo tomador de serviço? Então, isso é um desafio que vem sendo trazido, marcado em fóruns mundiais importantes. A gente tem agora, em agosto, o Fórum Mundial de Davos, que é um dos mais importantes, e as pautas principais do capitalismo colaborativo, que a gente vem sentindo cada vez mais, né? Pontos de interseção entre a força do capital e a força do trabalho, qual seria o principal deles? Uma necessidade mútua de sobrevivência, né, gente? Diante da pandemia, principalmente. Eu acho que é o que tem legitimado, essa lógica é o que tem legitimado, por exemplo, os acordos individuais. Mas a gente pensa, quais têm sido as maiores preocupações nesses fóruns mundiais? A gente fala muito de um capitalismo colaborativo, né, em um meio ambiente sendo cada vez mais importante, e a gente fala, né, de ferramentas de trabalho, né, de gasto de papel, das coisas sendo mais dinamicamente melhor aproveitadas em termos de energia. A gente fala de contratos verdes que estão em respeito com isso, a gente fala de proteção social e a gente fala muito de compliance, de ética nas relações de trabalho, né? Isso vem crescendo muito dentro desse conceito de capitalismo colaborativo, que mistura tudo isso que a gente falou, que fala do insight que a gente tem a partir da pandemia, que fala dos novos atores no mercado de trabalho, que fala do avanço da tecnologia. Isso tudo tem a ver, né, a nossa postura ética diante desse novo mundo que se coloca. Então, se não somos mais os mesmos, não estamos mais nos mesmos lugares, não nos relacionamos mais como antigamente. Não podemos reduzir o mundo do trabalho ao mundo do emprego, né? Isso acaba sendo muito cruel com todos aqueles milhões de brasileiros que, de fato, não estão mais conseguindo penetrar nesse mundo do emprego. E a gente fala que, ao mesmo tempo em que você tem milhões de desempregados, aqueles atores altamente qualificados também não querem ficar nesse mundo do emprego. Quer dizer, tem um bando de gente que quer entrar e não consegue. Tem um pouco de gente que é altamente qualificada e que prefere ser pejotizado, por exemplo. Então, acaba sendo um modelo que tem discriminado de ambos os lados. E por isso a gente tem que estar preparado para assumir e para oferir proteção social para outros modelos também. Então, eu acho que esses são, assim, o meu modo de ver em relação ao mundo do trabalho desse terceiro milênio, tá? Eu coloquei aí, gosto muito das ilustrações, repararam as ilustrações a forma que a gente tem de se comunicar, né? Imagina se eu trouxesse para falar desse novo mundo, um monte de slide com texto de lei, né? Coisa que a gente usava para fazer aula há pouco tempo atrás, mas tudo
tudo é uma releitura, né? A forma que a gente tem de aprender, a forma que a gente tem de trabalhar, de produzir, de interagir, tem sido muito desconfigurada e não sabemos ainda, né, quais serão os contornos que serão tomados no futuro. Mas imagino que só essa percepção, só esse estalo, esse insight, ele já seja um ponto de partida interessante para a gente poder repensar a disciplina que eu tanto amo, que é o direito do trabalho, não o direito do emprego, né? O direito do trabalho, né? A gente tem que pensar maior, né? Pensar fora da caixa, pensar realmente como levar a proteção social a esse tanto de gente que tem promovido o avanço civilizatório da humanidade. Então, eu agradeço muito aqui a nossa... Deixa eu parar de... Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, é isso. Eu agradeço muito a participação esse bate-papo aí com vocês. Devolvo a palavra para o meu querido colega Eduardo, para saber se o povo... Deixa eu ver aqui, agora que eu estou vendo aqui a nossa... Muito bem. E aí, pessoal, cadê? Então, devolvo a palavra aí para o Eduardo. Ah, tá ok. Deu certo, Eduardo? Não compartilhou, teve um pedaço que, tipo assim, ficou maravilhoso. Você falando, e a gente, né, acompanhando com mais atenção ainda a sua fala. Mas, perfeito. Porque eu tenho certeza que a ilustração, como você falou, ela iria apenas, né, corroborar com a ideia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esses slides, que a ilustração é muito bonitinha. Eu vou mandar esse slide aqui para o seu Zap. Tá bom. E se você puder, né, compartilhar com o pessoal, ou deixar numa plataforma, enfim, eu acho que vai ser legal. Vai ser. Eu vou fazer isso, com certeza. Carol, 2 pontos aí. Primeiro, agradecer a apresentação, que eu acho que a gente está vendo aqui pelo YouTube, né? Depois eu consegui entrar também no YouTube. Eu toda hora fico olhando para o lado, porque eu estou vendo os comentários dos alunos aqui. Só comentários assim que me deixam feliz demais, tá? 2 pontos aí importantes que eu lembrei, que há uns 10 anos, mais ou menos, criaram um site, que esse site, ele praticamente foi uma revolução em relação à criação de logos pela internet, né? Chamada, não vou citar o nome do site aqui, mas é bem parecido. E o que ele fazia? Ele contratava, ele oferecia o serviço de criação de logos, e a partir dessa criação de logos, ele tinha um cadastro de designers. Então, eu ia lá com a minha empresa, colocava lá o que eu queria, e aí existia um concurso dentro daqueles designers para poder criar o meu logo, e eu pagava lá um valor que eu achava justo. Foi uma revolução danada. A galera do design, que eu também trabalhei com essa galera, né, reclamou bastante, dizendo tá sublocando mão de obra, tal, aquela coisa toda. O pessoal reclamou muito que era uma plataforma, né, que lá atrás a gente não tinha muito a visão do que seria o futuro. O que acontece? Hoje... Ai, caiu. Voltou? Caiu? Alô? Tá aí? Tô aí. Hoje em dia, tanto essa plataforma quanto as outras também tomaram, né, uma certa rasteira, porque hoje a gente já tem plataforma pronta, onde você coloca lá os dados da sua empresa e automaticamente, em menos de 10 minutos, você tem um logo pronto para aquela empresa, né? Ou seja, como que a automatização, como que o cara que está lá atrás no back-end consegue modificar, né? Conseguiu pegar uma ideia que ele reunia diversos profissionais com técnicas diferentes, né, qualidade diferente, e colocou aquilo dentro do computador e passou a fazer aquilo de maneira mais rápida e fácil, né? Então, achei isso bastante interessante lembrar, tá? É impressionante, eu lembro muito desse site, e realmente foi né, na época deu um afafá, e hoje nada mais comum do que esse tipo de coisa. Realmente. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu coloquei aí nos slides o meu contato nas redes sociais.
e comentei com vocês, @CarolTupi. Eu mandei aqui para o seu WhatsApp a apresentação, porque está tão ilustrado, tão bonitinho. Quem também me mandar mensagem no direct, eu envio também, tá, Eduardo? Não tem problema. Ótimo, ótimo. Vou mandar aqui para a professora Litiane, para ela compartilhar. Pronto. Mas, e quem perder pode me fazer um contato. Tá ótimo. Que os alunos te sigam. Eu talvez, acho que eu vou também colocar, se você permite, no nosso perfil do Instagram do NPJ, né, Litiane? Pronto, então tá. A gente fazer isso também. Tá bom? Carol, eu queria te fazer uma pergunta. Pode ser? Sim, pode falar. Pedro fez a seguinte pergunta. Tendo em vista a crescente automação de trabalhos repetitivos, a renda básica universal poderia evitar o aumento da miséria? Sim, isso tem sido conversado. A gente tem alguns países já no norte europeu que já têm adotado isso, né? Suécia, sei lá mais quem, gente, Finlândia. Você tem alguns países que já estão adotando a questão da renda mínima, da renda básica. É uma questão de direito previdenciário que eu acho muito importante. Eu não sei como é que o Brasil iria conseguir esse tipo de maturidade social, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, né, todo mundo que tem estudado essa substituição dos empregos por inteligência artificial, por automação repetitiva, né, por gatilhos eletrônicos, tem falado isso, porque, assim, gente, por mais que a gente esteja criando novas oportunidades no mercado de trabalho, meu Deus, será que vão ter tantas assim que consigam suprir esse tanto de gente que vai ser expelido do mercado? Né? Então, assim, a grande maioria dos autores estão dizendo que não, porque, né, tem que ter um exercício aí de futurologia, mas que a única solução, né, para a gente não ter aí uma verdadeira... O professor Antunes da Unicamp fala muito bem isso nesse livro dele, acho que é até a mais recente, da proletarização da mão de obra e tudo mais. E aí ele fala muito disso, que a renda mínima, a renda universal, parece ser a única solução que nós temos em termos de acolhimento social desses tantos trabalhadores que vão ficar sem perspectiva com esse avanço exponencial da tecnologia. Eu acho que é uma discussão que o Brasil tem adiado, mas que não dá mais, né? É muita gente desalentada. Os desalentados são aqueles que sequer procuram, né? Que procuram, já perderam a esperança, a expectativa de qualquer possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. E são pessoas com idade plenamente produtiva, se a gente pensasse num capitalismo de meia dúzia de anos atrás. Então, o que fazer para proporcionar, para tirar essas pessoas da zona da miséria? Eu acho que realmente eu tenho lido cada vez mais como única solução a questão da renda básica. Carol? É um novo mundo, né? Com certeza. Um novo mundo e a gente precisa se preparar por ele. E as normas trabalhistas precisam caminhar para que todos tenham trabalho também. Se a gente pensa, a gente tem dificuldade de fazer a reforma da Previdência, né, Litiane? Então, assim, como é que a gente vai ter, né, a nossa questão de assistência social é muito precária, né? É muito precária. Então, a gente está muito distante de conseguir isso. Mas talvez a consciência de que esse seria o único caminho, quando chega a época de eleição, eu sempre procuro políticos que estejam falando sobre isso, mas é impressionante como é que ninguém fala, né? Como é que ninguém... Isso não é um problema de futuro, gente, é um negócio de 2, 3 anos, cada vez mais você vai ter um escalonamento dessa multidão de desalentados. Mas eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que colocar na pauta do Brasil e que, infelizmente, não vem sendo mobilizada. Carol, eu vi 2 pontos aí importantes na sua fala. Primeiro, a preocupação pelo social, né? Colocar o trabalhador e não o empregado.
e visando aí a questão do artigo 7º, que são o que a gente chama de direitos sociais, né? Então, acho interessante isso, para a gente começar a pensar e repensar um pouco a questão da visão do trabalhador, do empregado, do trabalhador e do trabalhador como gênero, né? E aí a minha pergunta, principalmente nas minhas aulas, fica em relação ao artigo 2º e 3º, né? Porque se a gente for seguir a doutrina tradicional... Teve um cortezinho do som para mim. Tá me ouvindo? Tô. Só a pergunta que não. Se a gente pensar na doutrina tradicional... nas características do empregado, empregador, do artigo 2º e 3º, né? Porque a doutrina tradicional não traz isso. Então, acho que cabe a gente começar a escrever alguma coisa a respeito. Eu acho que você já deve ter até alguns artigos que eu já li, algo a respeito, né? Para modificar um pouco esse entendimento, já que o aluno está iniciando a faculdade de Direito. Normalmente, a disciplina de Direito do Trabalho é uma disciplina inicial, né? Dentro daquela parte de qualificação, né? Para começar a mudar um pouco esse paradigma, né? Porque a gente fala em palestra, a gente fala em evento, mas a doutrina em si ainda está bem lá atrás, né? Dentro dessa Sem aula. dúvida, sem dúvida. A gente tem um ponto atrás aí e um distanciamento para a galera da frente bem substancial. Porque engraçado é que essa pauta, ela no mundo inteiro, ela já está para lá de conscientizada, né? Você tem, hoje em dia, a formação de sindicatos, de pessoas desempregadas, de sindicatos. Quando é que a gente vai falar isso no Brasil, né? De sindicatos de pessoas que não têm vínculos de emprego, né? Porque esse reconhecimento, né, de social, essa sensação de fazer parte, de inclusão, né, ela resgata muito a ideia do nascimento do direito do trabalho, né, de você nascer a partir do coletivo, dessa força dos trabalhadores poderem chegar junto da exploração do capital. E se a gente continua naquela ideia, sindicato é só sempre quem monta sindicato, quem tem vínculo de emprego, cada vez vai ter menos. Cada vez vai ter menos. Então, com isso, eu vou desmobilizando a força dos prestadores de serviço. E aí você vê no mercado de trabalho no mundo inteiro a criação de associações e mesmo de sindicatos de pessoas que têm esse vínculo do meio. Né? Digamos, imagina quando é que a gente vai ver aqui no Brasil um sindicato dos pejotizados, digamos assim. É uma coisa surreal da gente pensar aqui. Mas isso traria, né, um modelo de equiparação de forças desses atores sociais. E a gente ainda vive a ideia, né, da categoria, da unicidade sindical, da questão de estar subordinado ao vínculo. Então, todo mundo que está por fora não consegue se associar. E a associação seria um grande ingrediente, né, uma boa ferramenta da gente escalonar esse nível de proteção social. Então, a gente tem que pensar nisso também. Quer dizer, esse lado seria uma via de solução autônoma, a partir dos próprios atores do mercado. Mas resta essa conscientização, né? Falta ainda essa conscientização. Ótimo, beleza. Muito bom. Bem, Carolina, agradecer muito sua presença, dizer que a Unigran Rio está aberta para recebê-la. A gente espera recebê-la um dia presencialmente, né? Mas já a gratidão pelo seu tempo. A Unigran Rio tem vários cursos, e dentre eles o curso de tecnologia, de sistema de informações, que cada dia fica mais próximo do direito, né? Uhum. A gente vai ter essa semana também deles, apresentações dos trabalhos deles que são especiais, trabalhos de curso, e um do trabalho deles, por exemplo, também auxiliado pelo professor Eduardo, é a realização de um desses robozinhos para práticas jurídicas já referente à área e tudo mais. Então, vamos ver se a gente consegue fazer um evento integrado e já contamos com o seu convite para participação. Nossa, importantíssimo isso, Eduardo. Nunca vi, inédito. Está de parabéns, realmente vocês estão inovando muito na educação, porque é importantíssimo esse tipo de movimento interligado com a Faculdade de Direito. Isso é impressionante. Então, de parabéns mesmo.
Tem uma outra coisa que a gente vai te contar também. Eu acho que a gente foi o primeiro, eu tenho quase certeza, nós quase fomos do Brasil, mas do Rio eu tenho certeza. Fomos a primeira universidade privada a gerar um NPJ digital no primeiro semestre de 2020. O nosso NPJ não parou, momento nenhum, e hoje a gente trabalha com as duas vertentes, com o digital e com o presencial, auxiliando muito, plenamente, a comunidade que está precisando de socorro jurídico. E o Eduardo, a Ana do Samante, a Mônica e todo o NPJ vem trabalhando num processo de crescimento, de inovação, e nos dá muito orgulho. Nossa, incrível. É incrível. Realmente tem que ter muito orgulho mesmo, porque é aquilo que eu falei também, o grande desafio dessa história, né, é essa educação para o futuro. Não adianta a gente falar tanto de futuro se não tiver essa possibilidade de acolhimento dessas pessoas no futuro. Isso só se vai dar, só se dá a partir da educação, Tiane. Então, assim, é legal saber dessa iniciativa da Unigran Rio e poder divulgar até entre os colegas, porque é muito importante. Eu acho, assim, num momento que, né, quanto mais a sociedade participar disso, mais os alunos tiverem acesso a isso, mais a gente vai poder falar em inclusão social. Então, assim, muito, muito legal mesmo, Eduardo, conta aí comigo para o futuro. Ótimo, com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Sucesso aí na Semana Jurídica. Um beijo grande para os alunos, para todo mundo. Agradecendo muito essa oportunidade. Obrigado, Carol. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Litiane, pela confiança e pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Bem, para os demais alunos e convidados, aguardamos vocês na continuidade da Semana Jurídica. Já iniciou muito bem, com a presença da Carol, já apelidei de Carol, né? Carolina Tupinambá. E nossa convidada eterna quando quiser voltar para a Unigran Rio. Mas lembrem-se, à noite, nós continuamos também uma grande noite com o professor Fred Vieira. Venha para a Unigran Rio, venha para a Semana Jurídica, ela foi feita para vocês. Bom dia a todos. Valeu, gente. Obrigado mesmo, hein? Valeu.